Agora a gente vai mostrar para você a história de uma família de Timbó, no Vale do Itajaí, que tem percorrido o Brasil. Eles se uniram para ajudar crianças e adolescentes a fugirem das drogas de uma forma bem diferente, com teatro e muito rock and roll. A reportagem era da Núbia de Souza e do Lucas Fernandes. Veja. Tudo isso acontece na palestra O Vento nas Escolas, um projeto que começou em Balneário Camboriú. A ideia surgiu em 2009. Pelo fato de termos uma história para contar, então solicitamos junto à diretoria e eles abriram espaço. Então ali, conversando no primeiro momento com os jovens, nós vimos que no final eles nos procuraram e começaram a falar: poxa, muito obrigado, essa história nos ajudou, a tua história vai me servir de lição para muitas coisas. Bill fala com propriedade sobre o tema. Ele já foi viciado em drogas, quase perdeu a vida e tornou sua história um exemplo para que outras pessoas não escolham o mesmo caminho. E é justamente os meus fracassos, as minhas derrotas, aquilo que lá atrás eu não soube administrar, eu não soube rever e fui levando isso comigo, que foi um acúmulo que no final resultou numa overdose, já que eu era então usuário de drogas na época. E hoje eu vejo esse cenário muito presente nas escolas. A Bárbara, esposa do Bill, também conta a experiência dela. Ela foi vítima de abuso sexual na infância e divide a história com os alunos como uma forma de alerta. A escola me via como uma menina que só tinha boas notas, filha de um casal bem estruturado, mas na verdade aquele tanto de livro que eu carregava é para me afastar das pessoas. Porque devido ao estupro, eu me fechei num mundo que na época não era internet, então me afundei nos livros, nos estudos. O trabalho tem dado certo. Os estudantes pedem perdão ao colega por cometerem bullying. Precisa pedir perdão. Outros abraçam os professores. Alguns chegam a se emocionar. O projeto hoje conta com cerca de 30 voluntários e precisa de doações para continuar a percorrer o Brasil. Que a mensagem chegue como o vento a muitas famílias brasileiras. Bom dia para todos que estão nos ouvindo novamente nessa linha de programa. Estou feliz, estou alegre, principalmente que temos hoje conosco o pastor Bill e sua esposa Bárbara. Eles são do sul do Brasil, Santa Catarina, né, Bill? Santa Catarina. E estão aqui conosco por alguns dias e eu estou aproveitando essa oportunidade para ouvi-los sobre um trabalho muito bonito que eles fazem nas escolas. Escolas municipais, escolas particulares também, escolas particulares. É um trabalho vultuoso, é um trabalho que tem alcançado não só os jovens na escola, mas os lares. Os lares, na minha opinião, tudo começa em casa. A nossa vida começa dentro do lar. E eu gostaria, Bill, que você e Bárbara passassem para nós. Primeiro, onde vocês moram, qual a cidade, qual a região e por quanto tempo vocês estão trabalhando nessas escolas. Conte pra gente. Então, pastora Lili, nós somos de Timbó, Santa Catarina. Timbó? É uma terra maravilhosa. Com certeza. Rica beleza natural e tal. E o Vento nas Escolas, o trabalho que nós viemos desenvolvendo dentro das escolas, ele já acontece desde 2009. Tá aqui, né? Projeto O Vento nas Escolas. Isso. Que bonito. O que é esse vento nas escolas? Então, primeiro, para que eu possa falar do que é o Vento nas Escolas, eu preciso dizer como começou. Tudo bem. O Vento nas Escolas, ele iniciou de uma forma bem diferente como qualquer projeto acontece. Por quê?
eu era ministro de louvor da igreja ao qual eu estava congregando, e um dia meu filho mais velho, o João, chegou em casa chorando. E nós perguntamos: o que aconteceu, João? E ele falou: pai, mataram o meu melhor amigo. E aquilo chocou a gente. Como assim mataram? Pois é, o Gustavo, ele tinha uma namorada, ele era um adolescente que tinha uma namorada, só que essa menina, namorada, a pastora Lili, ela era um pouco ligeira. E ela estava namorando ao mesmo tempo um outro rapazinho dentro da escola, que era traficante de drogas. Meu Jesus. Então eles armaram uma tocaia, mataram essa criança. E foi algo muito trágico que aconteceu em Balneário Camboriú no ano de 2009. Fomos até a escola, encontramos um cenário terrível, professores não sabiam o que fazer, a direção muito menos. Confesso, nós também não sabíamos o que fazer, mas por termos Jesus dentro de nós, pensamos, vamos conversar com esses alunos. E ali então a gente começou a contar a nossa história. Eu contei a minha, Bárbara a dela. Mas contamos que história? A verdade que estava em nós. Nossos fracassos, nossas angústias, nossas frustrações, as nossas derrotas. E claro que em Cristo uma mudança de transformação nisso tudo. E ao final eu questionei os alunos perguntando: quantos gostariam de levar para sua casa esse amor de Jesus, entendendo que a sua casa é o seu coração? Eu levei um susto, porque unanimemente as mãozinhas se levantaram. Olha só. Dizendo: eu quero esse Jesus na minha casa. Tudo começa em casa mesmo. E logo depois... Olha, que coisa linda. Logo depois, uma outra escola chamou, a outra chamou e a outra chamou. Então, assim, do acaso, começou o vento nas escolas. O projeto foi estabelecido. Isso. Vocês com certeza tiveram muito trabalho para isso, né? Muito trabalho. Muito bem. Então, o que vocês têm encontrado dentro das escolas, trabalhando dessa forma tão bonita, falando diretamente com os alunos? E eu também gostaria de saber se não houve nenhuma resistência por parte da direção das escolas. Olha, muita resistência. Lá é diretor, psicólogos, é todo aquele aparato que a escola tem, né? Que impedem a entrada, muitas vezes, de uma palavra sobre Jesus. Não sobre a religião, mas sobre Jesus, né? Na verdade, olhando por essa ótica, eu posso dizer uma coisa. As escolas, elas estão passando por uma crise existencial muito grande. É verdade. As escolas, do modo geral, no Brasil inteiro e no mundo inteiro. O que me surpreende é o seguinte: o mundo, ele declaradamente, ele deseja o amor. Né? Em todos os aspectos e as esferas que vemos, todo mundo deseja o amor. Porém, o amor é Cristo. E quando nós vamos oferecer o amor, há sempre uma barreira em função de que, poxa, isso é religião, por falta de entender e conhecer quem verdadeiramente é Jesus. E conosco não foi diferente. No começo, houve uma grande dificuldade para que a gente pudesse entrar nas escolas. Inclusive, estávamos trabalhando um vídeo da Ame Evangelizar, e esse vídeo, então, contava a história de Jesus. E em todas as escolas que nós íamos e apresentávamos o vídeo, depois de contarmos nossa história, havia uma certa resistência por parte dos psicólogos, por parte daqueles que deveriam ser um apoio e incentivadores, né, do amor. E o amor é isso, o amor é se entregar, é renunciar, se doar. E se amarmos mais, nós vamos ver uma geração sadia, saudável, em função do amor. Mas mudamos então o foco. Parece que até o Senhor nos levou a esse entendimento de que não mais precisaríamos usar da história, daquele filminho, mas sim de focarmos na nossa história e na verdade que Ele imprimiu individualmente em cada um de nós e como família. Eu penso que os primeiros a serem transformados fomos Bárbara e eu, fomos nossa casa. Para que a verdade fosse visível para outros. Como um exemplo, né, de que Deus possa transformar a família. E
isso nós levamos para dentro das escolas. A nossa verdade. Muito bem. Agora, dentro de todo esse trabalho, de toda essa luta, porque não é fácil, eu entendo que não deve ser muito fácil, você como mulher, com certeza, você se aproxima mais das meninas, ou seja, menina moça, né? Aquela adolescente, porque a adolescência é uma fase tão difícil da vida. A gente nas nossas igrejas enfrentamos esse problema. Elas não são mais crianças, mas também não são adultos. Então elas enfrentam essa fase de transição com muita dificuldade. E as emoções ficam muito à flor da pele também, não é, Bárbara? Sim. Como é que você vê essa situação e quais são as perguntas ou os desabafos que as meninas fazem? Como mulher, como é que você vê isso? O que você tem feito? Então, como o Bill disse, né, que a transformação começou primeiro em nós, o fato de tirarmos o vídeo fez com que a gente falasse muito mais daquilo que o Senhor fez na nossa vida. E como a gente contava os nossos pecados para eles, eu sentia a necessidade de contar essas pequenas coisas, justamente de os conflitos de eu não posso dizer isso para o meu pai ou para minha mãe, eles não vão acreditar nisso, mas realmente o que eu estava pensando naquele momento da minha vida, que eu precisava tomar algumas decisões, mas tinha medo de falar, eu sentia a necessidade de falar esse assunto para eles, né? E encorajá-los a falar com seus pais, né? Porque sempre acaba que o adolescente vê o seu pai muito distante, num patamar muito longe, por isso eu não consigo me achegar a eles, né? Se ele não é cristão, ele não vai entender, ou se ele é cristão, ele tem um grau, parece, de santidade que eu não consegui alcançar ainda e também não vai me entender da mesma forma. Então eu quis trazer, como mãe hoje, algo mais próximo deles, né? Dizer não só dos meus questionamentos quando eu era mais nova, como dos meus questionamentos hoje como mãe de adolescente, criança e jovem, que eu preciso me aproximar dos meus filhos. Então eu comecei a olhar para eles dessa maneira, ser mais acessível a eles, né? E as questões sempre são relacionadas às coisas, primeiro, no cotidiano de casa, né? Ter que obedecer, mas eu não quero obedecer. Meu pai pensa dessa forma, eu penso de outra. Parece que meu pai não entende, a época dele era diferente. Né? Não, na verdade é tudo igual. O tempo passa, vem as modernidades, mas os questionamentos continuam sendo iguais. Os mesmos. Né? Muito bem. E vocês também estendem mais um pouco essas questões e o trabalho de vocês para os pais? Vocês têm trabalhado com os alunos, mas e os pais? Eles têm acompanhado o trabalho de vocês, ou melhor, vocês fazem visitas nos lares, ou vocês têm alguma forma de alcançar os pais para ajudar os pais a entenderem os filhos? Como é que é feito isso? Como é que é essa coisa de relacionamento pai e filhos? Bom, traz muita resposta positiva, desde na vida dos pequenos, quanto na vida da família em si, porque o filho chega em casa, primeiro, pedindo perdão aos pais. Olha só. Chega em casa dizendo, olha, pais, me perdoe se em algum momento eu fui errado. Ou às vezes filhos que não estavam falando com seus pais há muito tempo, ligam, conversam, né? Eu acho que o Vento nas Escolas foi o maior projeto, né, apresentado na nossa escola nos últimos anos. Os pais vêm na escola e comentam o que fizeram, né, no dia dessa palestra com meu filho, que ele chegou em casa transformado. Então, o meu filho chegou em casa, ele nunca dizia eu te amo, né? E a partir dessa palestra, eles chegam em casa modificados. Hoje nós vemos o quê? A família, são poucos os que têm pai e mãe dentro de casa, a senhora sabia disso? São pouquíssimos. E eu incentivo você que está nos assistindo e vendo essa matéria, eu incentivo você a cursar pedagogia e a ir às escolas, a ser um apoio, um braço de Deus
dentro das escolas, porque são os nossos filhos. E se nós não cuidarmos, nós vamos ter uma geração muito em breve, uma geração que não acredita no amor e não acredita no Pai. Então essa é a grande preocupação nossa, né? Como Vento nas Escolas. Puxa, gostei de tudo que vocês falaram aqui. E nós poderíamos ficar aqui o dia todo, fazendo perguntas e ouvindo respostas. Mas eu gostaria que vocês falassem sobre, no momento, qual é hoje a maior necessidade de vocês em termos materiais, porque tudo vocês fazem quase que sozinhos, né? Então, o que vocês precisam hoje em termos de apoio, de ajuda para continuar esse trabalho nas escolas? E vou dizer uma coisa, que abrindo um parênteses, vocês precisam de produzir esse trabalho em todo o país. Sim. Precisa aumentar essa equipe Sim. no sentido de pessoas para estarem ajudando. É um trabalho maravilhoso e Deus tem aprovado isso. Se vidas estão sendo transformadas, vocês precisam aumentar a equipe. Precisamos orar muito sobre isso. Qual é a maior necessidade hoje para vocês continuarem esse trabalho tão lindo? Sim, a maior necessidade hoje, vamos falar na questão material. Sim. Objetivamente, um caminhão. Um caminhão baú para transportar toda a nossa estrutura. Nós levamos 6 toneladas de equipamento para dentro das escolas. Olha, 6 toneladas. Sim. De palco, luz, palco mesmo. É montado um palco, uma plataforma de palco, é montado toda uma estrutura com treliça, é montado movies, é algo que nós fazemos para os jovens, porque é o seguinte, não adianta hoje o jovem ele está muito antenado em coisas que vão pará-lo. Nossa, que impacto! Então a tecnologia e tudo isso. E nós hoje levamos isso para a escola. Por isso que é o nosso diferencial. O nosso diferencial, sem dúvida, é Cristo. Cristo é o nosso diferencial. Não é o Bill, não é a Bárbara, mas é Cristo. Ao final, nós não só vemos, mas a gente dá uma oportunidade para eles. Escuta, vocês não conhecem o amor? Então vocês vão sentir o amor. Jesus, toca neles. E de repente, Jesus vem e toca neles. Tocar fisicamente, assim, ó. Eles sentem e eles expõem as suas mazelas. E sabe o que está acontecendo? No final, eles estão pedindo perdão uns para os outros. Sabe, a prática de bullying, ou se você fez mal, eu pergunto de repente assim, você é menino, foi lá e tocou na menina, você não poderia ter tocado, mas você tocou, mas você está arrependido disso, então saia do seu lugar, procure essa pessoa, peça perdão, se alinhe com ela, e sabe o que acontece? Está acontecendo isso. Que coisa linda. É muito lindo, é muito Olha, lindo. Olha, o trabalho de vocês não pode ficar só lá no sul, não. Ele tem que alcançar, ele tem que ter uma repercussão grande em termos de Brasil. Sim. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, aqui fica o nosso apelo, eu e eles, para que você, se você se sentiu, ouviu essa palestra, se você se sentiu tocado e você quiser fazer parte desse trabalho, por favor, faça alguma coisa. Ajude, porque realmente o Brasil é um país cheio de jovens bonitos, jovens inteligentes, e você precisa se movimentar, fazer alguma coisa. Para de ficar só na sua internet, né? Particular. Pare de ficar assim, aquém de tudo. Venha, faça alguma coisa, procure se informar, ajudar esse casal, porque o trabalho que eles estão fazendo é um trabalho de grande alcance na obra de Deus. Fica aqui o meu apelo, a minha palavra. Ouçam mais de uma vez, se você puder, essa entrevista. Sim. Que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e você vai ser muito mais feliz. Muito obrigado pela direção que esteve aqui nos ajudando, gravando tudo isso. Obrigada, Bill. Se você quiser deixar uma palavra. Eu quero deixar uma palavra para você que está me ouvindo. Primeiro, se você é filho, ame seu pai, ame sua mãe. Olha que interessante, o menino Jesus, Deus cuidou tanto do menino Jesus que ele colocou ao seu lado Maria e José.
que foram participativos na criação de Jesus. Lucas 2,52 diz que o menino Jesus, ele cresceu e se desenvolveu em estatura, em graça, em sabedoria diante de Deus e para com os homens. Então nós vemos o cuidado em 4 áreas: social, física, intelectual e espiritual. É verdade. Essa preocupação de Maria e José para com Jesus é a preocupação que você e eu, pais, agora eu falo para pais, temos que ter para com os nossos filhos. Fazendo o quê? Imprimindo neles o caráter de Cristo. Imprimindo neles... Mas e como se imprime? Bom, Salomão falou bem claro. Anda no caminho, ensina no caminho as crianças, né? E mesmo depois de grande, eles não vão se desviar. Então não é ensinar o caminho, mas é trilhar o caminho para que eles possam observar em nós. Ensina o menino no caminho em que deve andar e depois, mesmo ele sendo grande, ele não vai se desviar. Então, pais, nós temos uma obrigação de expressar aos nossos filhos Cristo. Fazendo isso, nós vamos ter uma geração sadia. Outra coisa, pai, desliga a televisão um pouco. Hoje, as poltronas que deveriam estar... Antigamente, as poltronas eram... A senhora se lembra das varandas? Lembro. Coisa gostosa, que nem a senhora tem aqui, a varanda, aquelas, né, as cadeiras, umas voltadas para as outras, porque nós... eu me lembro, muito víamos nossos pais conversando e ali ficávamos ouvindo histórias e tal. Hoje não se tem isso, as poltronas parece que elas se viraram para a televisão. Só para televisão. Então, quem está reinando na sua casa? É a televisão? Eu não estou falando para você deixar de assistir televisão, mas estou falando para você cuidar do seu filho, ter tempo com ele, interagir com ele. E vocês vão experimentar algo novo. Primeiro que você vai conhecer seu filho, né? Conhecer seu filho, que maravilha, verdade. Já pensou? É verdade. Conhecer o seu filho, saber o que ele está passando, com quem que ele está andando, qual é a música que ele está ouvindo. Será que nós como pais estamos preocupados com essa condição? E filhos, meu pai é um careta. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa, eu achava que meu pai era um careta. Hoje eu descobri que o careta fui eu, de não perceber o quão grande é o meu pai e o quanto ele sabe. Os japoneses, eles sabem muito bem honrar o que é honrar pai e mãe, né? O que é honrar os anciãos, os anciões, né? Os anciãos, né? Eles sabem muito bem, porque eles sabem que essas pessoas já trilharam caminhos. E hoje nós achamos que o pai e a mãe não sabem nada. Deixa eu falar, quem não sabe nada é você. Se nós ouvirmos o pai e a mãe, cara, nós não vamos entrar em furado. Entendeu? Então eu quero deixar esse apelo aqui para os jovens e para os pais. Então é isso que eu quero falar. Muito obrigada, viu? E Bárbara, que Deus abençoe vocês poderosamente. Aleluia. Nessa caminhada. Uma caminhada linda, linda, linda. Aleluia. Porque a resposta final dessa prova pela qual vocês estão passando é só lá em cima com o Senhor. Que Deus possa abençoá-lo poderosamente. Um bom dia para vocês. Bom dia. Oi. Ei, vem. Vem cá, olha aqui, ó. Aonde você quer ir? Vem. Abel, Vitinho, que não tá aqui, e o Pedrinho. O Pedrinho é ventinho. Abel Zica. Oi? Participam. O Pedrinho é guitarrista. Ei, Márcio, o Pedrinho é guitarrista. Então ele toca ali, ele toca do lado do pai, né? A Mel já cuida mais de outras coisinhas, mas a Mel agora vai treinar contrabaixo. Porque o pai precisa de uma baixista e de um baterista. E agora ele vai estudar, o pai comprou uma bateria para ele. Que é a velha. Né? A velha bateria. A velha bateria? A velha do projeto é a tua, né? Depois vai ser uma nova. Aí já ganhou. Já ganhou, olha. Mas a velha bateria que é nova, rapaz. Para instrumento não tem velho nem novo. Não.
Muito bem. Daí a família do Bill e da Bárbara. Amém? Ei, família, presta atenção, hein? Família, projeto de Deus. O pai procura filhos. O filho procura uma noiva. E o espírito procura uma casa. Muito bem. Beijo. Tchau. Que top. Como é que é seu nome? Daniel, Daniel, o que você achou da palestra? eu achei uma maravilha, porque eu nem esperava que ia ter isso na escola e foi inesquecível, porque Deus preparou tudo isso. Se não fosse por Deus, não tinha isso. Foi uma maravilha, um aprendizado muito bom e eu vou crescer cada dia mais espiritualmente e que Deus abençoe a todos. Foi inesquecível mesmo. Foi inesquecível, foi muito bom. Você não viu? Olha a nossa agenda lá, você vai recebendo na sua escola. Obrigada. Foi bom.